Boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Ok? Beleza, professor? Sim, Olha só, eu compartilhei já está no portal, né? Eu mandei alguns vídeos. O único vídeo que ainda não ficou pronto é esse da escala de razão. E aí eu vou depois explicar o motivo, mas é basicamente porque envolve alguns cálculos simples, mas envolve que é cálculo de razão, de proporção, porcentagem. E eu estou vendo como que eu faço isso de forma mais didática possível, né? O que é o objetivo dessa aula? E eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ver. A primeira coisa é saber quando a gente vai fazer uma pesquisa estatística, que a gente vai para o campo ou coleta esses dados, elas precisam ser tabuladas. E essa tabulação ela pode ocorrer de forma nominal, ordinal, intervalar e de razão, tá? Dependendo do tipo de coleta que eu fizer. Isso eu partindo do princípio de que vocês estão fazendo a coleta. Mas pode ser que essa tabela chegue pronta para vocês. Essa tabela chegando pronta, aí você, pelo olhar da tabela, você sabe que tipo de pesquisa foi realizada. Então, esse conceito que está aí no rodapé desse primeiro slide, é que todas as coletas estatísticas elas são tabuladas. E esse ato de tabular essa coleta é que nós chamamos de escalas estatísticas. Então, primeira coisa, toda vez que eu fizer uma coleta de pesquisa, eu tenho que tabular, né? Se eu não tabular, eu não consigo ler isso. Quando eu tabulo, eu posso tirar informações facilmente dessa tabela, mas eu também posso transformar essa tabela em gráfico. Então, eu não consigo sair de uma coleta por um gráfico sem antes tabular. Então, o objetivo daqui é que, quando você olhar uma tabela, você saiba dizer que tipo de escala essa tabela representa, e mais do que isso, saber que tipo de pesquisa ela é. Se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa, intervalar, enfim. Vocês vão observar que nas próximas aulas, eu espero que a gente já esteja de forma presencial, mas se não, nós vamos trabalhar muito com a escala intervalar. Tá? Por quê? Porque nós fizemos até, quando nós estávamos ainda em sala de aula, um exercício sobre cálculo de média. E a gente fez a média das alturas. Não sei se vocês recordam. Eu tenho como colocar isso numa escala. Tá? E essa escala podia ser nominal, como a gente fez, mas ela podia ser intervalar se eu definisse o intervalo de quantas pessoas tem de 1,45 m a 1,50 m, de 1,50 m a 1,55 m. A gente vai ver isso. Tá? Eu vou pedir aí para o professor passar o outro slide. Pois é. Então, vamos lá. Primeiro, explicar aí rapidinho para vocês a escala nominal. O próprio nome já vem definindo. É uma escala mais simples e mais comum, né? E ela traz... ela está ligada a pesquisas qualitativas, como nós colocamos aí. Geralmente, elas são atributos qualitativos, como eu coloquei sexo, tipo sanguíneo, partido político, credo religioso. Eu queria apresentar para vocês, se vocês estão vendo o slide, esse frequência aqui, ó. Essa é a primeira vez que a gente está falando de frequência, tá? E ela é representada por um F minúsculo e um I. É uma frequência absoluta. Depois a gente vai ver outro tipo de frequência. E como o nome já diz, é a frequência, ou seja, quantas vezes ela aparece na nossa pesquisa. Por isso que é frequência, tá? Ou seja, eu aqui simulei uma pesquisa entre os acadêmicos do IDAM, do IDAAN, e aí eu aleatoriamente peguei isso e vi que de 60 pessoas que eu coletei, 18 são católicas, 12 luteranas, 7 evangélicas, 6 espíritas e 17 outras religiões. Bem, isso daí é uma pesquisa qualitativa, né, que retrata basicamente um atributo relacionado ao credo religioso. E aí, como é que eu tabulo isso? Simplesmente vejo quantas pessoas que eu pesquisei são católicas, quantas são luteranas, enfim. E aí vou tabulando isso. É uma pesquisa
digamos, muito simples, não precisa ser tratada. O que eu não mostrei para vocês, e que eu imagino que vocês tenham visto isso já lá com o professor de contabilidade ou o professor de matemática aplicada, é cálculo de percentagem, né? Como isso se dá. Então, rapidamente, que a gente não tem como demonstrar aqui, mas pode falar, como é que eu calculo esses 30% aqui, né? A primeira coisa que eu tenho que ver é que a soma de todos os pesquisados, né, tem que dar 100%. Então, se isso aqui não der 100%, está errado. Segundo, é como é que eu faço essa relação. Então, 18, né? 60, eu tenho 60 pessoas, tá? E quanto que... Porque aqui está um exemplo, tá? Dessas 60 pessoas que eu pesquisei, 18, né? Elas são católicas. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: 18 de 60 é quanto? Se você for lá na maquininha, basta você fazer uma regra de 3 simples, né? Com 60 está para 100, 18 está para X, e aí você vai chegar no 30%. Esse é um cálculo que vocês já devem saber, ou se não sabem, a conta é bem simples, tá? 60 aqui, ó, no rodapé, representa 100% do meu pessoal pesquisado. 18 representa X. Eu faço cruzado, né? E aí eu vou ter 1.800 dividido, aí eu tenho essa regra de 3 simples, definindo que isso é 30%. E eu vou repetir isso para os demais. A ponto que no final isso aqui tem que dar 100, tá? Isso aqui representa o número de pesquisados. Se você não soubesse que que eu falei que isso é uma escala nominal, você só tendo a tabela, você conseguiria dizer, olha, isso aqui é uma escala nominal. Mas por que, Marcelo, isso é uma escala nominal? Porque ela é uma coleta puramente de um atributo qualitativo. Ela não tem nenhum tratamento, ela é simplesmente isso. Eu poderia pegar, marcar, trabalhar no Excel, marcaria essas duas primeiras colunas, religião e frequência, e quando eu pedisse para construir um gráfico, o Excel construiria um gráfico muito simples, né, sobre isso aqui. Mas eu simplesmente coletar esses dados, colocar numa ficha de coleta, e eu não transformar isso numa tabela, eu não vou enxergar da forma como eu estou enxergando aqui. Por quê? Porque, obviamente, que eu não vou ter os 18 primeiros católicos, e depois os 12 seguintes luteranos, os 7 seguintes evangélicos. Isso vai estar misturado, né? Vou no primeiro aluno, ele diz que é católico. Vou no segundo, ele diz que é evangélico. Vou no terceiro, ele diz que é luterano. Vou no quarto, diz que é espírita. E aí, sucessivamente. Eu só vou conseguir enxergar essa minha pesquisa quando eu tabular. Enquanto eu não tabular, eu não consigo enxergar essa pesquisa de forma tão clara como ela está aqui nessa tabela. Então, o que a gente vai trabalhar quando a gente for falar dos exercícios? Muito provavelmente eu vou dar a religião ou um atributo aqui, né? Do outro lado, eu posso trabalhar com percentual e eu dando esses totais, você consegue chegar na frequência. Tá? Então, o importante é isso. Como é que eu chego na frequência a partir do percentual ou como é que eu chego no percentual a partir da frequência. Então, a conta é muito simples, né? Que você pode fazer é através de uma regra de 3. Obviamente que não é o objeto do nosso estudo aprender a fazer regra de 3. Eu parto do princípio de que vocês sabem fazer, né? Mas se vocês, por exemplo, Marcelo, eu não quero fazer regra de 3. Como é que eu faço de uma forma mais rápida isso daqui? É muito simples. O pessoal está acompanhando aí? Osilene, Thiago, tá? Como é que eu faço essa conta rápida? Eu pego o 18, tá vendo aí? E divido por 60 e multiplico por 100. Então, se você tiver aí uma calculadora, pega o 18, divide por 60 e multiplica por 100. Você vai chegar no 30. Você pode repetir para os demais. Pega o 12, divide por 60, tá? Façam aí, ó. Pegue um 12, divide por 60 e multiplica por 100. Vai chegar no 20. Isso aí, o professor está marcando aí, ó. Divide por 60 e multiplica pelo 100. Esse resultado vai me dar os 30, né? %.
porque eu tenho que multiplicar por 100, porque aqui é o por cento, tá? Então, assim sucessivamente. É uma conta rápida, tá? Eu não preciso fazer regra de 3. E se eu pedir para você, no exercício, calcular o percentual, tá? Você vai conseguir fazer isso de forma muito rápida. O inverso também, né? Como é que eu chego na frequência a partir dos 30? Eu pego 30% de 60. 3 vezes 6, 18. Tá facinho, né? 30 vezes 6 dá 18. Tá? Então, eu posso vir 18 dividido por 60, chego no 30, eu pego 30, multiplico por 60, chego no 18. É importante a gente praticar isso, gente, porque a gente vai trabalhar muito lá na frente com cálculos percentuais como parte do cálculo estatístico. Então, não dá para parar e perder um tempão fazendo regra de 3. Tranquilo aí, Thiago? A Lene saiu, não estou vendo ela. Tá bom? Então, vamos seguir, professor. A próxima escala que a gente vai estudar é a escala ordinal. É a escala simples, tá? Não tem dificuldade. Eu falei isso no vídeo, porque a escala ordinal, já o nome já diz, indica uma ordem. Tá? Então, eu vou fazer um levantamento de trabalhos acadêmicos e vou premiar o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Então, quando eu olho essa tabulação, eu já sei que isso é uma escala ordinal, tá? Em que eu consigo dividir isso em pares ordenados, né? Pode ser numeral, enfim. Pode ser, por exemplo, as maiores economias do mundo, então isso daí vai aparecer muito, né? Para a gente na parte de economia. Então, a primeira economia do mundo, a segunda, a terceira, a partir do Produto Interno Bruto. Então, toda vez que eu tiver uma tabela em que eu tenho uma classificação por ordem, eu estou falando de uma tabela escala ordinal. Vamos lá para intervalar, que é o que nos interessa aqui. A intervalar tem algumas coisas que eu preciso mostrar. Pedir para o professor passar aí para mim, por favor. A próxima tabela. Aí. Primeira coisa que eu preciso apresentar para vocês é esse símbolo aí, ó. Essa barra, né? Uma barra vertical com uma barra horizontal, né? Ela aparece exatamente aí. Ela parece que ela está incompleta, né? Cadê a barrinha do outro lado aqui, né? O que significa isso, gente? Isso significa intervalo, tá? Vocês provavelmente tenham visto isso, mas não lembram. Lá no final do segundo grau, lá no terceiro ano, vocês devem ter visto isso. Quando a gente mexia com o intervalo das curvas normais, né? Intervalo aberto, intervalo fechado, só que a dotação era diferente, né? Não sei se vocês lembram. A bolinha aberta era um intervalo aberto, com a bolinha fechada, pintadinha, ela era um intervalo fechado. O que essa dotação aí quer mostrar? Ela quer mostrar o seguinte: o número que está à esquerda desse símbolo, por exemplo, aí o 1, que o professor está marcando de rosa, ele é incluído, tá, nessa escala. O número 1 natural entra na contagem dessa frequência. Tá? Quando você vai... então, isso representa o intervalo fechado, ou seja, 1 entra na contagem. Quando você vai para outra ponta, lá no 3, e aí o professor vai marcar também, e que você não tem a barrinha do lado 3, o 3 não entra, o número 3 inteiro não entra na contagem. Como é que é isso, professor? Ele vai no 2,99999999, mas o 3 não entra. Por isso que o intervalo à direita é aberto. Tá? Então, o 3 não entra. Se você for reparar, né, na linha de baixo, você já vai ver que o 3 aparece novamente, só que ele aparece à esquerda. Então, significa dizer o quê, Johnson? Que o 3 entra na contagem. Tá? Então, a partir do 3, aí a mesma leitura. Intervalo fechado, ou seja, o 3 entra na conta, mas o 5, intervalo aberto, não. E aí você vai reparar que o 5
já está sendo repetido na linha 3, né? E aí o intervalo fechado entre o 5, aberto o 7. Na linha 4, intervalo fechado 7, aberto 9. E na linha 5, intervalo fechado 9 até 11. Professor, para que isso? Né? Por que a gente está falando de uma escala intervalar? É porque a gente está tentando demonstrar de forma quantitativa, e a gente já está falando de quantitativa, né? De forma que eu consiga mostrar numa tabela sem que eu tenha que fazer essa tabela ela ser uma tabela nominal. Então, por exemplo, eu posso ter um 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, né? 2, 2,5, 2,5, e tudo está dentro desse intervalo que eu defini. Obviamente que aqui está muito simples, né? Eu só estou mostrando intervalos, e aí eu peguei um exemplo de nota, né? Eu quero pegar a turma. A turma, né, tem, se você for ver nesse exemplo, eu posso olhar rapidamente e já dizer aqui no rodapé, ó, aqui no total, quantos alunos tem essa turma? Quantos alunos tem essa turma aí, Jamson? Pela quantidade de nota. Bem aqui, ó, no rodapézinho, ó, no total, tá vendo? 20? 20, né? 20 aqui. É porque a câmera, a imagem estava em cima aqui. Eu tenho 20 notas. Significa que eu tenho 20 alunos, tá? Se eu não fizesse essa tabela intervalar, eu não teria 5 linhas, né? Eu teria 20 linhas, né? Para cada linha uma nota. Mas como eu tenho notas que se repetem, eu posso colocar essas notas que se repetem no intervalo. Então, eu observei, por exemplo, qual é a leitura que eu faço desse material aqui que eu estou mostrando para vocês. Alunos que tiraram nota entre 1 e 2,99. Quantos alunos foram? 2 alunos. Alunos que tiraram nota entre 3 e 4,99. Eu tive 4 alunos. Alunos que tiraram 5 até 6,99. Eu tive 8 alunos. Tá? Alunos que tiraram entre 7 e 8,99. Eu tive 4 alunos. E alunos que tiraram entre 9 e 11, mas na verdade não tem 11, é 10, né? Mas aí, professor, por que o senhor colocou 11? Aí eu também explico isso no vídeo. Tá? Foram 2 alunos. Por que o senhor colocou 11? Eu tenho que obedecer aqui, pessoal, a razão. Qual é a razão? Eu estou tabulando numa razão de quanto? De 2 em 2 pontos. Então, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 11. Eu tenho que respeitar, quando eu for fazer a tabulação, a razão entre esse intervalo. Eu não posso ter, por exemplo, na linha 1, um intervalo de 1 a 3, e na linha 2 eu tenho um intervalo de 3 a 6. Tá? Eu tenho que respeitar o intervalo que eu estou determinando que eu vou incluir. Porque, senão, a minha conta lá no final ela não vai representar a estatística, ela não vai estar estatisticamente correta. Então, toda vez que eu for tabular uma pesquisa intervalar, eu preciso calcular, eu preciso deixar esse intervalo fixo, né? Eu não posso mudar o intervalo porque a bel prazer. Eu tenho que respeitar esse intervalo. Ah, professor, como vai ser sempre 2? Não. Vai ser quanto? Não sei, depende da tua pesquisa. O intervalo pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 100, né? Depende da tua pesquisa. A única coisa que você não pode fazer é, para cada linha intervalar, você botar uma frequência diferente, uma razão diferente. Então, na primeira linha, se for uma razão de 100, ou seja, de 1 a 100, na segunda tem que ser de 100 a 200. Na terceira tem que ser de 200 a 300, né? E assim sucessivamente. Eu não posso variar essa razão, ela tem que ser uma razão constante. Essas são as principais observações, entendeu? Professor, alguém perguntou aí? Eu. Que é o seguinte, eu estou tentando entender de verdade
a respeito desse tipo de escala, tá difícil. Mas vamos lá, vou tentar resumir o que eu entendi. Tá, vai lá, fale lá. Esse tipo de escala é apenas, você vai ter que utilizar um ponto de partida e um ponto final, da qual vai determinar uma certa classificação da tua assim, pesquisa. Ó, você fez uma pesquisa, vamos lá, Lênia, você fez uma pesquisa, né? E aí você quer tabular essa pesquisa. A primeira coisa que você vai verificar, e aí eu estou trazendo esse exemplo das notas, eu quero tabular essas notas. E aí eu observei o seguinte, que na tua pesquisa você teve observações... vamos pegar aquela que a gente fez lá na sala de aula, de altura. Vocês lembram dessa pesquisa que a gente fez, 1 a 1 aluno? Vocês lembram que algumas alturas se repetiam? Né? Algumas alturas se repetiam. O que a gente vai aprender a fazer? Né? Aqui eu estou só mostrando o conceito. A gente vai aprender a pegar essas alturas que se repetem e colocar dentro de um intervalo. Para quê? Porque eu não tenho que ter... Você imagina, a gente tinha lá naquele dia, eu acho que foram 16 pessoas. Né? Eu tabulei e coloquei 16 pessoas. Agora imagina se eu tivesse que tabular 200 pessoas. Eu ia ter uma tabela que tamanho? Uma tabela de 200 linhas, né? Porque eu não ia colocar um por um. O que a gente vai aprender a fazer? Bem, eu tenho, daquelas 16, eu recordo que tinham 3 com 1,75 m, 2 com 1,69 m. Eu vou calcular uma frequência de forma que eu diminua, né, essa quantidade de linhas. Eu não preciso colocar 1 a 1 todas as pesquisas, todas as alturas, e eu posso colocar isso dentro de um intervalo. Como é que eu vou fazer isso? É que a gente vai aprender. O que vocês têm que saber é o seguinte. Estão vendo essa tabela aí? O que você tem que saber agora, Lene? O que está à esquerda, o número que está à esquerda da barra, ele é um intervalo fechado, ou seja, ele entra na contagem. Então, se eu fosse dizer para você o seguinte, se alguém tirou meio, né, 0,5, ele entra ou não entra nessa tabulação aí? Se alguém tirou meio na prova. Não. Por quê? Não. Porque o intervalo é a partir do 1. Meio não entra. Então, você pode concluir o que, Lênia? Que ninguém tirou menos de 1. Porque se tivesse tirado menos de 1, eu teria que mudar esse intervalo que vocês estão vendo. Então, a primeira coisa que você lê é que ninguém tirou menos de 1. A outra coisa que você lê, só olhando a tabela, Jamson, quantas pessoas tiraram entre 5 e 6,99? 8. 8. Olha aí. Já é uma leitura. Aí eu pergunto, esses 8, teve alguém que tirou a nota 5 cravado? Sim. Sim. Por quê? Porque o intervalo é fechado por 5, ou seja, ele entra, 5 entra aí, né? Por que o 5 entra aí e não entra na linha anterior? Ele está do lado esquerdo. Porque tem um limite? Porque ele está à direita e o intervalo à direita é aberto, ou seja, o número 5 não entra na contagem. Então, nesse primeiro momento, Lene, para você não se desesperar aí, o mais importante é você aprender a ler a tabela. Porque daqui para frente nós vamos aprender a constituir a tabela, a construir a tabela. Por enquanto, você tem que saber o seguinte, quando eu falar, gente, intervalo fechado, aí você já sabe que aquele número que você está fazendo referência ao intervalo fechado, entra. Pessoal, intervalo aberto. Opa, o número que está ali, ele não entra na contagem. Mas isso é só uma primeira introdução, porque existe cálculos, Thiago, para você saber como você constrói esses intervalos, né? Existem cálculos que vão ser feitos para calcular a razão desses intervalos. E é isso que a gente vai aprender lá na frente. O mais importante, isso daqui é muito, muito, muito básico, entendeu? É você começar a familiarizar com a dotação. Então, intervalo aberto, intervalo fechado e frequência.
Se você entender que frequência é a quantidade de vezes que aquilo aparece, já é meio caminho andado. E se você entender que intervalo aberto, o número entra na contagem, intervalo fechado, o número entra e o intervalo aberto não, já é um outro passo. Olhando a tabela, gente, vocês precisam, ao olhar a tabela, já conseguir enxergar pelo menos isso que eu perguntei do Janderson. Quantos alunos ou quantas pessoas foram pesquisadas? Opa, foram 20. Perfeito, foram 20. Né? Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui, bora ver se vocês conseguem responder. Pergunta facinha, tá? Facinha. Vamos lá. Quantos por cento, tá, tiraram notas entre 1 e 3? Quantos por cento tiraram nota entre 1 e 3? Lembra da regra anterior? Quantos por cento tiraram nota entre 1 e 3? 10%. Quem quer? Quanto? 10%. 10%. Perfeito. Então, quantos por cento tiraram nota entre 7 e 9? 40%. Não, 40 não. 20%. Ah, 7 e 9. 7 e 9. 7 e 9. 20%. 20%. Tá vendo? Aí, você vai construindo colunas à direita, a partir dessa frequência, com mais informações. Você não concorda que, se você falar assim para mim, Marcelo, 2 pessoas tiraram notas entre 1 e 3. Não diz muita coisa, né? 2 pessoas. Não diz muita coisa. O professor está calculando aí para a gente. Mas se você falar assim para o professor Matheus, se eu chegar para o professor Matheus e falar, Matheus, 40% da turma tirou entre nota 5 e 7. Pô, já é uma coisa, já é uma informação mais fácil de você entender como gestor. Poxa, 40%? 40% é o quê? Quase a metade da turma. Percebe? Se eu falar 8 pessoas, não dá tanta informação quanto eu disser para ele 40% da turma. Evita de ter que saber a quantidade, né, professor? Sempre, mas a tabela te traz a quantidade, vai ter que trazer sempre a quantidade. A porcentagem evita, né, um pouquinho da pessoa ter que saber quantos alunos são. Fala 40% e tu já imagina, né? Pô, já foi quase a metade. Quase a metade. Eu não sei quantos são, mas eu sei que 40% é quase a metade. E se eu disser para você assim, por exemplo, 70% da turma tirou mais do que 5. É uma outra informação. Né? 70% da turma tirou mais do que 5. É uma informação diferente também. Né? Por exemplo, agora, nessa situação que a gente está vivendo, né, do coronavírus, que todo dia a Fundação Vigilância Sanitária divulga a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas, quantos estão internadas. Tá? Então, por exemplo, isso todo dia ela manda uma tabelinha, uma tabela estatística. Né? O que hoje, por exemplo, eu calculei? Nós tivemos aqui concretos, 54 casos confirmados até hoje. Né? 54 casos. E um óbito. Tá? Aí, quanto por cento esse óbito representa, gente, dos 54 casos? É isso que eu preciso saber. Um óbito, né, em 54 casos representa 1,85%. Então, 1,85%, né, é, digamos, a taxa de letalidade do coronavírus. 1 dividido por 54 está dando 1,85%. O que isso quer dizer para mim? É uma baixa taxa de letalidade? É uma baixa taxa de letalidade. É um dado estatístico. Tá? Mas, se você pegar... Para que serve esse número? Serve para eu comparar, por exemplo, com o Japão. A taxa de letalidade no Japão do coronavírus está perto de 1%. Então, nós estamos altos? Estamos, obviamente, né? É 1,85? É 1,85. Mas se você considerar que o Japão tem menos de 1%,
né? Nossa taxa de letalidade aqui está alta. Morreu uma pessoa, mas está alta. A outra informação que tem também divulgado pela Fundação Vigilância de Saúde, o professor pode fazer essa conta aí. Das 54 pessoas, 49 estão em casa, não estão internadas. 49 estão em casas. Significa dizer que quase 91% das pessoas doentes não estão no hospital. E isso é um dado importante, né? Você imaginar que das 54 pessoas, 49 estão fazendo a quarentena em casa, não é um dado qualquer, é um dado importante, né? O que eu quero dizer é que eu tenho apenas o quê? 4 pessoas internadas. Tá? 4 pessoas internadas, que é uma outra informação importante. 4 pessoas internadas representa 7,5%. Então, é uma outra informação para vocês. O que eu quero dizer com isso? Desculpa, eu não estou tossindo, porque hoje eu fiquei 4 horas e meia na sessão virtual da Assembleia. Eu estou exausto também. Pensei que era corona. Não, é porque hoje foi complicado, ó. Uma coisa é você estar ali, né, com um computadorzinho do lado, outra coisa é você estar virtualmente, tendo que produzir, enfim. Então, pessoal, para que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que a estatística ela é uma ferramenta fantástica para a gestão. Então, se eu olhar pura e simplesmente os dados, eu não consigo ter muita informação, mas se eu conseguir fazer correlação desses dados, principalmente percentuais, eu vou ter um resultado, eu vou ter uma informação muito mais fidedigna. Perfeito? Com relação a isso aqui, alguma dúvida? A tabela, a conta que a gente fez aqui foi mais uma forma de expandir aquilo que a gente queria mostrar para vocês, tá? Mas eu queria que vocês saíssem daqui com essa consciência de que, dependendo do tipo de tabela, eu posso ter uma forma de interpretação. Tá? Essa tabela, essa escala intervalar, pessoal, digamos assim, vai ser o que a gente vai ter daqui para frente. Tá? Nós pouco trabalharemos com a escala ordinal e pouco com a escala nominal. Tá? É sempre essa intervalar, porque é daqui que a gente vai trabalhar os dados estatísticos. Tá bom? Podemos seguir para... Oi? O símbolozinho aí, que é do lado aberto e o fechado. Ele sempre vai ser desse jeito. Não, às vezes ele pode mudar. O aberto pode passar para o lado direito e o... Não é isso que eu quero dizer. Lembra que eu falei? Às vezes, em vez de ter essa barrinha aqui, ele pode ser uma bolinha pintada toda, tá? Uma bola, um ponto pintado, e do outro lado apenas um círculo. Tá? O professor vai desenhar aí para a gente a dotação, né? Tá vendo aqui essa bolinha aqui, ó, essa bolinha fechada, ó, tá vendo? Então, geralmente essa dotação é uma bolinha fechada de um lado, com um tracinho, e a bolinha aberta do outro. Isso, o professor está mostrando aí, ó. Aqui, ele tem só que fechar, né? Eu acho que ele vai pintar aí. Entendi. Vai pegando a bolinha errada aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Vou fazer aqui. Bolinha fechada. Então, nem sempre a dotação vai ser essa aqui. Ó, aqui, ó, ele está fazendo aqui embaixo para a gente ver. Tá difícil aqui no mouse, mas é... Aqui, ó. Aqui é uma outra dotação, aqui no finalzinho, ó. Tá vendo? Intervalo fechado e intervalo aberto. Tá? Tá. Mas sempre vai ser nessa posição. Sempre. A leitura é o seguinte, o número que está do lado da bolinha aberta, esse número não entra na contagem. O número que está ao lado da bolinha fechada, à esquerda da bolinha fechada, ele entra na contagem. Então, a dotação é intervalo fechado à esquerda, intervalo aberto à direita. Pode ser dessa forma também. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, estatisticamente, pouco usamos essa dotação aqui, que eu falo, essa última aqui.
estatisticamente, a dotação que a gente vai usar é essa que está apresentada aí na tabela, tá? Não pode esquecer, tá? Ah, mas por quê? Por que eu não posso esquecer? Vamos lá. Eu tenho lá uma série de números, tá? Aí eu tenho nota 2,99 e tenho nota 3,1. A 2,99 ela vai contar a frequência dela aqui na linha 1 e a 3,1 vai contar na linha 2. Se eu não souber essa definição entre aberto e fechado, eu posso, não, 2,99 e 3,1, eu vou pôr tudo aqui na primeira, aí eu já tenho uma informação distorcida. Estatisticamente, eu já errei. Tá? Eu preciso ter essa consciência de que intervalo aberto e intervalo fechado, para eu poder, na hora que eu for distribuir a minha frequência, eu distribuir de forma correta. Ok? Podemos seguir? Professor. Então, vamos seguir. Bem, isso daí eu expliquei para vocês, né? Esse é a dotação do intervalar, tá? Só para vocês não esquecerem. E aí o inicial é contabilizado, o final não. Pode passar. Agora, outra informação. Proporção, razão e porcentagem, tá? Sob o ponto de vista estatístico, são medidas simples, mas são importantes porque nós podemos fazer comparações entre grupos de variáveis. Isso que eu acabei de explicar para vocês, a gente vai ver um exemplo, uma tabela na frente. O professor pode passar essa tabela aí. Aí, ó. Eu posso falar, eu fiz aquela mesma pesquisa, só que eu envolvi os alunos do IDAAN e os alunos da Uninorte sobre a questão do credo. Aí tem essa perguntinha aí, ó. Se eu perguntar para você qual a escola que possui mais alunos da religião católica proporcionalmente, quem é? É o IDAAN ou é a Uninorte? Olhando em termos absolutos, né? É difícil de olhar. Você vai dizer, não, ó, católico é o IDAAN. Né? É o IDAAN por quê? Porque tem 122. Não, não necessariamente. Por quê? Porque em termos absolutos, sim, mas em termos relativos, não. Por quê? Porque depende da quantidade de pessoas que a gente ouviu. Repare que eu ouvi 500 alunos do IDAAN, mas só ouvi 70 da Uninorte. Então, eu não posso simplesmente dizer que só porque absolutamente 122 é maior do que 13, de que tem mais alunos católicos no IDAAN do que da Uninorte. Tá? Eu não posso afirmar isso. Tá? Mas, se eu fizer o cálculo de proporção, ou seja, a razão entre alunos católicos do IDAAN da Uninorte, eu posso chegar. Aqui, nós vamos ver que sim, né? Proporcionalmente, aí o que o professor fez a conta para vocês, já usando aquela regrinha que eu ensinei, né? 122 dividido por 500 vezes 100 e 13 dividido por 70 vezes 100. Ah, sim. Então, 24% dos alunos dos 500 são católicos, enquanto que 18% dos 70 na Uninorte são católicos. Ah, então, ok, eu posso afirmar? Posso, mas eu só posso fazer isso porque eu fiz a conta de razão e proporção. Se o professor passar o slide, ele vai ver que essa tabela está toda preenchida de acordo com como ele fez aí. O próximo slide mostra bem isso. O que eu fiz no slide seguinte? Eu calculei essas razões todinhas. Tá? O slide vai mostrar que eu calculei isso daí. Aí, ó. Então, católico, ó. Por que está dando 0,24 aqui? Porque eu não multipliquei por 100, né? Quando eu multiplicar por 100, vai dar 24%. Agora, olha que coisa interessante. Protestante.
eu tinha 104. Em termos absolutos, 104 é maior do que 25. Mas se eu for fazer a conta de proporção em número das pessoas que eu ouvi, 104 de 500 dá 21%. E 25 de 70 dá 36%. Então, aqui eu já posso dizer que o número de protestantes na Uninorte é maior do que o número de protestantes no IDAAM. Mesmo que os números absolutos demonstrem o contrário. Então, essa é a razão de a gente estar trabalhando com percentuais, com proporção, tá? E aí, se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente fez uma tabela já colocando isso aqui em estatística. Não, pode voltar, eu acho que... Aí, ó, essa tabelinha aí, ó. É aquela lá, professor. Aí, ó. Você repara que eu estou transformando a razão em porcentagem. O que é transformar a razão em porcentagem? Eu multiplicar por 100. Então, 0,24 vezes 100 é 24%. 0,21 vezes 100 é 21%. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho a razão e quando eu multiplico por 100, eu tenho a porcentagem. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. Se eu disser para vocês 122 alunos do IDAAM são católicos, não me diz nada, né? Não me diz nada. 122 alunos. Mas se eu falar para você, Jamison, 24% dos alunos são católicos. Poxa, 24% é quase um quarto dos alunos. Né? Uhum. Um quarto dos alunos são católicos. Agora, se eu disser para você que 41% não tem religião definida, é uma informação interessante, que é diferente de eu dizer para você que 203 alunos não têm religião definida. 203 alunos não me diz nada. Agora, 41% me diz. Né? 41% me diz. Me diz o quê? Quase a metade dos alunos não tem religião definida. Pô, Marcelo, para que tu queres saber isso? Isso serve para inúmeras informações. Né? Se você for, por exemplo, montar uma livraria católica em Manaus para vender livros católicos, você tem que fazer uma pesquisa para saber primeiro qual é o percentual de católicos em Manaus. Né? Quantas pessoas se dizem católicas? Se você for verificar e só 10% dos amazonenses se consideram católicos, teoricamente é um bom negócio abrir uma livraria para católico? Lênin? Se só 10%, a Lênin estava viajando, se só 10% da população de Manaus é católica, vale a pena abrir uma livraria para vender livros para católicos, sendo que 90% é evangélico? Não. Não. Para isso que serve a pesquisa. Tá? Para isso que servem os dados estatísticos. Já é um indicador. Pode ser que sim, mas... Ou seja, você vai ter aí uma restrição muito pequena de clientes. Tá? Então, para alimentação, por exemplo. Quantas pessoas estariam dispostas a comer carnes exóticas em Manaus? O que é carne exótica? Carne de javali, carne de paca, carne de jacaré. E você vai para o campo e vai pesquisar. Se essas pessoas responderem, não, eu comeria, dependendo do percentual, pode ser um bom negócio. Ou não. Né? Então, tudo isso a pesquisa estatística mostra. Mas, para isso, você precisa, primeiro, ir ao campo com o questionário, levantar esses dados. Né? As aulas seguintes, a gente vai... Lembra que eu falei na última aula que a gente vai calcular, vai aprender a calcular a amostra, tá? Tecnicamente, como é a amostra, quantas pessoas a gente tem que ouvir, né? E vocês lembram do conceito de amostra?
A amostra é aquela parte da população que representa com significância a variável que nós estamos pesquisando. Então, eu vou saber, eu quero fazer uma pesquisa. A minha população é 1.000 pessoas. Qual é o tamanho da minha amostra? Quantas pessoas eu tenho que ouvir dessas 1.000? Existe um cálculo, e esse cálculo vocês vão aprender para saber quantas pessoas vocês têm que ouvir para poder afirmar que essa quantidade ela é significativamente importante, ou ela representa a quantidade ela representa fielmente a população. Então, aí eu mostrei para vocês como é que calcula, lembra a regrinha, 122 dividido por 500. O primeiro, o 0,24 é a razão, 24% é o percentual. Tá? Não tem dificuldade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aí, aproveitem esse período que a gente está em casa e refaçam essa tabela. Como assim, professor? Refaça essa tabela. Apague esses números aqui todinho, só deixe os números das coletas, tá vendo? Da frequência aqui, ó. Tanto de e mudem esses números e calculem a razão e calculem o percentual. Isso é importante para vocês fixarem o conteúdo. Tá? Vamos lá adiante para a gente caminhar para o final aqui. Professor? Oi? Só para me terminar de concluir aqui, razão, então, seria essa quantidade que foi calculada em número decimal. Isso. E a proporção Perfeito. seria a quantidade... Não, é percentual. E percentual é um... Pode repetir, Lene. Estou esperando o senhor falar. O FI seria o quê, professor? É que deu um corte aí. Repete que cortou. Tá, Meu Deus. Vai, Lene, fala. Foi mal. Que eu entendi que a razão seria a quantidade calculada representada por esses números decimais, é isso? Isso. Seria o cálculo da amostra que foi feita referente às religiões, referindo uma quantidade de 500 ou 70. Isso. Tá. A proporção seria o cálculo em porcentagem? A proporção, o cálculo a proporção é em cima, é uma informação que você tira da quantidade de pessoas em relação ao total pesquisado. É essa relação, tá? Então, a proporção é isso. Agora, quando eu coloco isso, quando eu faço essa dotação em percentual, eu estou usando porcentagem, tá? Então, quando você fala assim, 24%, 24% o nome já diz, é porcentagem. Tá? A proporção eu posso dizer aí que a cada quase 1/4, a proporção é 1/4 da população ouvida é católica. É essa a informação, tá? A razão é exatamente essa divisão, tá? A razão é essa divisão, tá? Mas quando eu transformo isso em percentual, eu já estou falando de porcentagem. Ok. Tá? Obrigada. Jamerson, tu ia perguntar? É isso mesmo. É isso Queria também. me explicar. Perfeito. Vamos só para fechar agora as regras de arredondamento. Pessoal, isso também é importantíssimo, viu? Por quê? Porque se você não sabe fazer um arredondamento, qual é o risco? Você vai fazendo errado o arredondamento da primeira vez, né? Aí pega esse número que você arredondou errado, aí faz uma nova conta, aí arredonda errado de novo, faz uma outra conta, arredonda errado de novo, o teu valor não vai bater, tá? Vai dar uma informação errada. Então, tem uma regrinha básica para arredondamento. Tá? Então, pegar esse número que vocês estão vendo aí, ó, o número 7,43134. Se eu quiser arredondar usando 2 casas decimais, como é que eu faço? Qual é a ideia, né? Depois eu digo qual é a regrinha que a gente usa, é mais fácil. Mas qual que é a ideia da interpretação? Poxa, eu vou arredondar 2 casas decimais. Se são 2 casas decimais, 2 números eu já vou manter. Quais são? O 7 e o 4. O 7,4.
A segunda casa decimal, que é o 3, é que eu preciso saber o seguinte. O 3, né, esse número aí que vocês estão vendo, vai ser 7,43 ou 7,44? Qual é o arredondamento que eu tenho que fazer? 7,43. Por quê? Porque o terceiro número é menor que 5. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Como é que eu faço, por que que eu faço essa interpretação, gente? Se você for ver, aí, professor, pode passar o próximo slide, que eu vou mostrar para eles. Né? Por que que eu chego a essa conclusão? Eu pego os últimos 4 números, né? Por quê? Porque o 7 eu vou manter, o 4 eu vou manter. O 3134, ele está mais perto do 4.000 ou ele está mais perto do 3.000? O número 3.134 está mais perto do 4.000 ou está mais perto dos 3.000? Dos 3.000. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Por isso que o colega falou, ah, não, ele está menos de 5. É, realmente. Mas por quê? Porque se fosse 7,46, né? O 6, ele está acima do 5 e mais perto do número, por exemplo, 7.000. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual é a lógica? Se o número está mais perto do próximo milhar, ou da próxima dezena, ou da próxima centena, eu tenho que considerar o seguinte, se for maior que 5, ele está mais perto do número seguinte. Se for menor do que 5, ele está mais perto do número anterior. Essa é a regra. Qual é o cuidado que vocês têm que ter, gente? Às vezes você precisa arredondar para 3, 4. Eu não posso simplesmente olhar o segundo, porque aqui eu pedi um arredondamento de 2, né? De 2 números. Se a gente estivesse em sala de aula, eu poderia pedir um arredondamento para 3 casas decimais, né? Nesse caso aí, sempre vai ser para menos, porque não tem nenhum número depois do 4 maior do que 5. Mas vamos pegar um exemplo aí, professor. Escreva aí para mim, por gentileza. 5,484, né? 488, perdão, 488. 5,488. Eu pergunto, se eu quiser arredondar esse número, né, para 3 casas decimais, qual é esse arredondamento? Quanto que eu tenho que arredondar esse número? Para 2 casas decimais, perdão. Para 2 casas decimais. Ah, tá. Que eu já ia falar, meu Deus, esse número Não, é 2 invisível. casas decimais. Tô até com medo de responder. Professor... 5,49. Isso, 5,49. Professor Matheus, coloque depois do segundo 8 o número 7. 5,488. 4, isso, aí. Se eu quiser arredondar para 3 casas decimais, qual é o número que eu vou ter aí? 3 casas decimais. Vamos lá, Lene. 3 casas decimais. Que isso? 489. 4. Quem falou aí? Foi Augusto. 489. Por quê? Porque o 7 é acima de 5. Então, eu arredondo qual? O número, são 3 casas decimais, né? Eu pego o último número, que é o 7, que é maior do que 5, e arredondo o anterior ele para o próximo número. O anterior ele é o 8. Né? E aí o 8 vira 9. Por isso que é 5,489. Lá no finalzinho, gente, do nosso material, lá no portal, tem exercícios de arredondamento. Eu me preocupei em colocar bastante exercício de arredondamento, porque parece fácil, mas a gente precisa de uma prática.
E se a gente não praticar, a gente vai esquecer a regra de arredondamento. A preocupação, só para que vocês entendam que a gente está falando de regra de arredondamento, é porque se eu arredondar errado, a sequência de arredondamentos que eu venho a fazer a partir desse primeiro, e eu não souber uma regra, um momento eu arredondo para cima, outro momento eu arredondo para baixo, outro momento eu não arredondo, no final isso vai dar um número diferente do que eu quero que vocês tenham de resultado. Então eu tenho que ter uma regra de arredondamento. E a regra é essa aí que vocês ouviram. Se o número da casa que eu pretendo arredondar for maior do que 5, eu coloco o número posterior a ele. Se for menor do que 5, o número anterior a ele. Lá no portal estão vários exercícios de arredondamento. Tá? E aí, a partir dessa semana, talvez amanhã ou na sexta, a gente faça o vídeo aulas das próximas aulas. E aí já vai ficando um pouquinho mais, digamos, denso, porque você ensinar cálculo precisa que você pratique ou esteja acompanhando isso simultaneamente. Mas o que eu deixo de tarefa aqui para a gente caminhar para fechar? Revisem esses conteúdos, tá? Refaçam as contas de razão e de porcentagem. Tá aí os exercícios, ó. Tá em branco para vocês calcularem aí, ó. Aqui, ó, os arredondamentos, tá? De 2 casas decimais, tá? E embaixo para 1 casa decimal, tá? Porque aí tem uma outra regrinha, né? Você vai arredondando para 1 casa decimal. E aí a gente vai depois mandar a correção para vocês aí, tá? Não deixem de fazer, porque senão vocês vão ter dificuldade. E aí na próxima quarta-feira a gente mostra a correção desses exercícios aí, é bem fácil, tá? E aí a gente tira as dúvidas. Com relação ao que a gente viu hoje, alguma dúvida, não? Tranquilo? Para mim tá tranquilo, professor. Lene? Isso é na prática mesmo, porque... Façam os arredondamentos. Aí vocês... Teve algumas partes que eu não consegui entender por causa da internet, então falhou bastante hoje. E eu tive que mudar de cômodo, mas eu vou tentar acompanhar os slides e vou colocar minhas dúvidas lá no grupo, se alguém puder me ajudar também. Beleza. Revê o vídeo também, que vai estar no YouTube. Também. Então é isso, né, pessoal? Mais alguma coisa que eu possa ajudá-los? No final dos slides, lá dos vídeos, tá, Lene e Jamison, Marleudo, tem lá o meu contato, meu WhatsApp. Tá? Tô no grupo, mas vocês sabem que grupo é aquela coisa, todo mundo fala ao mesmo tempo e às vezes a gente não consegue identificar de onde veio ou quando vê já passou. Não se sintam em nenhum momento constrangidos de mandar uma mensagem no privado. Professor, não entendi, porque aí eu vou identificar você e vou diretamente responder aquela dúvida ali. Se mandar no grupo, às vezes passa batido, porque são várias situações discutidas no grupo. Tá? Mas se tiver uma dúvida, não conseguir fazer esse arredondamento aqui, a letra D do número 3 aqui, eu vou lá, gravo um áudio para você explicando, e aí você tenta fazer, né, pontualmente. Se vocês forem ver lá nos vídeos, no final do vídeo eu disponibilizo o meu contato, que é justamente para esclarecer dúvidas. E a gente sabe que esse momento é um momento de contingência e é a única forma que a gente tem de minimizar essa situação sem prejudicar o andamento das aulas. Né? Nós tivemos, de certa forma, falei isso para o professor Matheus, uma sorte, porque na semana que as aulas foram suspensas, nós acabamos antecipando 2 aulas. Né? Foi aquela segunda-feira. Então, nosso conteúdo está dentro do que está programado. Tá? Então, a aula de hoje ela é uma aula que era justamente essa aula que a gente ia ministrar. Tá? Então, não é uma aula que ficou para trás, aula que não tem aula pendente. Então, a aula de hoje a gente ia trabalhar isso. Obviamente que a gente ia explorar um pouco mais, né, em sala de aula, os exercícios.
mas isso não invalida esse conhecimento. Infelizmente, nós não temos todos aqui, mas é importante que vocês falem para os colegas que essa é uma parte conceitual importante que lá na frente, quem não acompanhou hoje pode ter dificuldade de entender o restante da disciplina.